Uma boa noite a todos. A gente está aqui hoje recebendo nosso irmão Vinícius, que vai estar assim, partilhando para nós um pouco sobre vocação, sobre essa realidade que ele já vivenciou bem. Ele sabe assim como está passando para nós, sobre como reconhecer o chamado de Deus nas nossas vidas, sobre como entender aquilo que o Senhor quer para nós. Ele que eu conheci numa dessas missões que a gente participava, a gente já esteve junto inúmeras vezes, e assim, é alguém que tem uma sabedoria muito grande, vai estar partilhando um pouco para nós hoje. Sim, fique à vontade para levar da forma como preferir. Assim, a única coisa que eu vou dizer aqui é que eu vou desligar o meu microfone, porque a gente estava tendo problema outros dias, então quando eu tiver que falar, vou ligar de novo, talvez dê um delayzinho, mas a gente está aqui para aprender contigo. Seja muito bem-vindo e a casa é sua. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite, Rodrigo. É um prazer imenso estar aqui com você. Agradecer também ao Padre Luciano, que é um padre amigo nosso. Já tive o prazer de estar aí na comunidade Nossa Senhora Aparecida e fui muito bem recebido. Então também ao Padre Luciano, um grande abraço, que o Senhor abençoe o ministério do Padre Luciano, que já que nós estamos falando de vocação, é um exemplo de vocação, a vocação sacerdotal. Então que o Senhor possa frutificar cada vez mais a vocação do Padre Luciano. E para a gente começar a nossa live aqui a respeito de vocação, a gente nada pode fazer sem antes invocar o Senhor para perto de nós, invocar o Senhor para o nosso meio. Então, assim, nesses momentos que nós estamos passando, de pandemia, desse cenário do coronavírus, que muitas das vezes nós nos distanciamos, mas o Senhor nos junta, o Senhor faz ficarmos mais perto. E essa oração é justamente aquilo que faz nos unir, através da comunhão dos santos. Então, neste momento, eu quero convidar você, se você quiser, fechar seus olhos, ou então fique à vontade, mas vamos entregar ao Senhor esta live. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais este dia, por mais esta noite, e por este programa, Senhor, Caminhando na Fé, onde nós iremos abordar um tema peculiar para a nossa vida, que é a vocação. Nós consagramos a Ti todo este tema, Senhor, e que seja para a maior honra e glória do Teu nome. Amém. Também em respeito do Espírito Santo, eu quero te convidar neste momento. É uma canção singela, mas eu garanto que você conhece. Vamos à capela mesmo, sem violão, sem nada, mas eu quero te convidar a invocar o Espírito Santo comigo através desta canção. Se você souber, que eu espero que você saiba, que é uma canção bem simples, recita só comigo estes pedaços. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta canção é belíssima, porque ela diz justamente isso. Ela invoca o Espírito Santo e ela vai nos dizer: sozinho eu não posso mais viver, eu preciso de Ti, eu quero amar, eu quero ser. E a vocação nada mais é do que isso. É um tema muito bonito, porque nos dias atuais é muito complicado nós falarmos em vocação, porque diante do cenário nós vemos o mundo como é que está, tão conturbado, nos apresenta tantas coisas,
E essa vocação que Deus nos dá a todos os seres humanos nada mais é do que o amor. É o amor de Deus para cada um. Deus não ama em coletivo. Deus ama a cada pessoa de um modo especial. E através desse amor, esse amor de modo especial é a vocação que ele dá para cada um. Eu tenho uma vocação, o Rodrigo tem uma vocação, cada um em particular tem uma vocação, que é essa centelha que o amor que Deus coloca dentro de nós, dentro das nossas almas, para fazer frutificar o amor que Deus nos dá. Então, para a gente começar a falar de vocação, eu quero trazer aqui o que a igreja nos diz, o que é a vocação. Porque nós temos que estar alinhados com a igreja sempre, em qualquer momento. Também trazendo em relação a esse coronavírus, nós vemos que Padre Pio dizia que a obediência é a maior da virtude. E aonde não há obediência, não há virtude. Então, assim, toda vez que nós tivermos dúvidas, até mesmo sobre a sua vocação, pesquise, vá atrás das fontes da igreja. A vida dos santos, o catecismo da igreja é uma fonte primordial. Em relação à vocação, no parágrafo 1699, nós temos: a vida no Espírito Santo realiza a vocação do homem. É feita de caridade divina e de solidariedade humana. É concedida gratuitamente como salvação. Essa é a definição de vocação para a igreja. Ou seja, traduzindo, a vocação ela é uma via de mão dupla. Deus nos concede o dom de uma vocação específica em sua liberdade de amor. Deus, um ser livre, nos chama. A vocação do latim, vocatio, é justamente essa chamado. Então, por livre e espontânea vontade, Deus nos chama a uma vocação. E nós, seres humanos, em nossa liberdade, também, do nosso livre-arbítrio, nós correspondemos a essa vocação. Ou não. Muitas das vezes as pessoas são chamadas a uma certa vocação e não correspondem. Senão nós não teríamos pessoas que são maus, por exemplo, pessoas que têm comportamentos ruins. Não quer dizer que ela não tenha o chamado de Deus, não quer dizer que ela não tenha uma vocação. Ela tem sim. Se ela se procurar se converter dos seus pecados, entrar num caminho reto com o Senhor, ela vai descobrir a vocação. E a vocação, de modo geral, ela é uma enigma. Por quê? A vocação, ela tem a vocação comum de todos os cristãos. Ou seja, todos os cristãos, ou seja, discípulos do Senhor, têm um chamado à santidade. Isso não é opcional. Não é como eu posso dizer? Isso não é um pré-requisito. Não. Você tem que ser santo. Não adianta. Nós, enquanto cristãos, nós temos essa vocação unânime. Não é para uns ou para outros, é só para Padre Pio, é só para São José Maria Escrivá. Não. Todos nós somos chamados à santidade e somos chamados a evangelizar. Essa é a nossa primordial vocação. Sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Então, dentro dessa vocação comum, Deus convida a cada um percorrer de uma forma diferente. Ou seja, uns são chamados a ser santos no sacerdócio ministerial. Outros são chamados a ser santos como freiras. Outros são chamados a ser santos em comunidade. E outros são chamados a ser santos na vida ordinária, na vida de cada um. No matrimônio, com a sua família, com os seus filhos. Todos nós somos dentro dessa vocação universal, que é a da santidade e de propagar o reino de Deus, anunciar o evangelho. Nós também somos chamados a uma vocação particular. Muito interessante aqui também a Gaudete et Exsultate, que é uma encíclica do Papa Francisco, que é nada mais do que o chamado à santidade no mundo de hoje. Eu quero ler para vocês aqui o que o Papa Francisco escreveu, e ele disse nos seguintes termos: todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra.
És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És progenitor, avó ou avô? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Ou seja, essa parte da encíclica é de uma profundidade enorme, porque ela justamente traduz o que é essa vocação. Então, assim, não interessa onde nós estamos, todos nós somos chamados a ser santos. Porque muitas das vezes nós temos uma visão equivocada de que o padre, só o padre é obrigado a ser santo. Entendeu? Como se só a freira, só as pessoas que estão, às vezes, no ministério, entre aspas, visível, é que tem que ter uma vida de santidade. E não é verdade. Todos nós, enquanto batizados, nós somos chamados a ser sacerdotes, profetas e reis. E viver uma vida de santidade. Esse é o primordial ponto, até aqui, dessa vocação. Entendeu? Que nós temos que ter isso na cabeça. Exatamente isso vai ser corroborado com o quê? 1 Coríntios 12:4, aonde São Paulo vai dizer para aquela comunidade: há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. É simples. São Paulo, ele é muito didático também quando ele compara a igreja com o corpo. E é assim. Nós somos um corpo. O corpo tem muitos membros. Nós temos braços, nós temos pernas, nós temos dedos, membros maiores, membros menores, bactérias que vivem dentro de nós, que nós nem mesmo não vimos, não conseguimos enxergar, mas se ela saísse de nós, nós iríamos morrer. Então, não é porque o Papa Francisco é o chefe da Igreja Católica, visível, que ele tem que ser o mais santo de todos, ou que ele é obrigado a ter uma santidade extrema. Sim, ele é obrigado a ser santo. Da mesma forma que nós, que somos aqui, entre aspas, meros leigos, também somos obrigados a ter a mesma santidade do que o Papa Francisco. Então, isso é muito bem pensado, e nós vemos a didática profunda de Deus, de que isso é uma forma de igualitária, é uma forma de igualdade entre os seus filhos, para não ter distinção de pessoas. Porque nós somos chamados a uma vocação comum. Só que agora nós entramos também num problema. Porque nós já sabemos agora que nós temos uma vocação comum, que é essa santidade. Mas como discernir a minha vocação? Porque a partir do momento que eu sou santo, estou lutando, estou agora orando todo dia, rezando, estou vivenciando a minha caminhada de fé, mas o Senhor vai nos dizer, nós temos que ir para águas mais profundas. Nós temos que caminhar. E como que nós vamos caminhar? Discernindo a nossa vocação íntima, a vocação de cada ser humano. A cada alma tem a sua vocação. Mas como fazer isso? Até porque não é uma tarefa fácil. Principalmente para os jovens. Eu também sou jovem, tenho apenas 23 anos, não pareço, mas tenho. Então, às vezes tem cara de 30, e já ouvi até 35. Mas 23 estão aí, faço 24 mês que vem. E eu sei o quanto é difícil para um jovem discernir a sua vocação. Até porque é um turbilhão de emoções. Com a juventude, vem as paixões, vem tudo aquilo que envolve a comunidade jovem e é complicado. Porque nós temos que tomar um passo muito firme, que é escolher uma vocação. Da mesma forma que na vida profissional nós temos uma decisão complicada, que é decidir a nossa profissão, que aquilo vai te marcar pro resto da vida. A não ser que, claro, lá na frente você pode escolher fazer outra profissão, mas da mesma forma que, em tese, uma escolha profissional vai te marcar pro resto da sua vida,
a sua escolha vocacional espiritual também. Então, assim, você escolheu ser médico, você vai ser médico. E agora, como discernir? Vou ser padre? Ou as mulheres, quero ser freira? Vou ser religioso? Vou ser de uma comunidade? Vou ao matrimônio? Então, chega uma fase da vida que nós temos que discernir. E quanto antes o ser humano começasse a pensar nisso, é melhor. Então, por isso que nós temos nosso dever para as pessoas que já se encontraram, e aqui eu faço um apelo também às pessoas de mais idade, aquelas pessoas que já estão com a sua vocação bem definida, ajudem as pessoas mais jovens. Ajudem aqueles que não discerniram ainda a sua vocação. Principalmente os sacerdotes, os diáconos, que fazem a direção espiritual, já fazem um papel fundamental. Eu sou prova disso, de que uma boa direção espiritual traz a pessoa para o rumo e bota a pessoa no eixo. Então, assim, eu agradeço a Deus pela vocação sacerdotal e diaconal desses grandes homens de Deus e peço que orientem os jovens. Por quê? Porque é realmente uma decisão complicada. Só que não pode também colocar nas mãos só do padre, do diácono, ou na mão do próprio Deus, para você descobrir a sua vocação. Porque nós falamos no início que a vocação, ela é uma via de mão dupla. Realmente, Deus concede a vocação, mas o ser humano tem que corresponder e tem que fazer por onde. E qual é o meio de você se comunicar com Deus, de você se comunicar com Deus para saber a vontade de Deus na sua vida? É a oração. Nosso maior modelo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio à Terra e provou ser possível ser um ser humano melhor. E o que Jesus fazia? Ele sendo Deus, encarnado, ele a todo momento, quando tinha que tomar uma decisão difícil, ele orava. É engraçado, porque nós achamos que a gente não precisa de oração. Muitas das vezes nós nos vemos acomodados e não queremos orar, quando muitas das vezes o Senhor desceu dos céus para vir aqui e orar. Então, assim, se a gente parar para pensar, é uma coisa louca. Porque Jesus não precisava disso. Ele não precisava. Ele fez como exemplo que nós, para tomarmos decisões, nós precisamos orar. Para quê? Para saciar o meu ego? Não. Para escutar o que Deus tem para mim. Então, é disso. É através da oração, através de um discernimento vocacional, que você vai alcançar esse discernimento. Existem muitas comunidades que fazem os vocacionais, assim como nós temos também o GVA, que é o grande vocacional aqui da nossa arquidiocese, onde muitos jovens pensam que ir por GVA é você ser padre, e muito pelo contrário, não é, tá? Eu até digo isso para muitos amigos, que se eu pudesse, eu queria até conversar com a Dona Ani sobre isso. Eu queria levar todos os homens católicos a fazerem um GVA. Não sei se ele vai permitir, mas porque é de uma profundidade enorme. Assim, cortando, eu acho até interessante o que você dizia sobre o GVA. Eu acho que é uma coisa realmente muito importante, porque cria-se uma ideia de que ir para o vocacional, no caso do GVA é um vocacional ao sacerdócio, mas que você já está ordenado quando você vai para lá. E assim, é uma coisa muito interessante, porque durante o período que eu passei lá, eu vi gente que saiu dali para vocação religiosa, eu vi gente que saiu dali para vocação em comunidade, nessas novas comunidades, eu vi gente que saiu dali reconhecendo o seu chamado para a vida matrimonial. Então, assim, é muito bacana o que você falava de conversar com a Dona Ani, apesar de a gente saber que é uma coisa meio utópica, mas assim, é muito marcante, um processo de você se auto-enxergar, de você se auto-avaliar, e você viu o que Deus quer para a sua vida. Então, essa coisa do GVA, ela foi muito também marcante para a minha vida, de que lá eu redescobri outro ideal, assim, eu consegui realmente reconhecer o chamado que Deus tinha para mim, para missão, para evangelizar. Não necessariamente você vai para lá e sai de lá ordenado. Então, são situações mesmo bem marcantes. Exatamente, perfeito. Da mesma forma que eu também fiz o GVA,
E foi lá que eu aprendi, eu cresci muito na minha caminhada. Porque as pessoas realmente têm essa visão, né, deturpada do GVA. E não só o GVA, como os outros vocacionais também, como toda comunidade tem um vocacional, as freiras também têm os vocacionais delas, as religiosas, e é importante, porque principalmente para aqueles homens e para aquelas mulheres que estão realmente com muita dúvida, porque assim, tem pessoas que têm mais facilidade, né? Tem pessoas que já crescem com aquela mentalidade, com aquela vocação certa. Um exemplo, por exemplo, é o padre Paulo Ricardo, que ele mesmo, isso não é fofoca, ele mesmo diz no site dele, nas palestras dele, que ele desde pequeno já queria, ele não se lembra de um dia que ele não queria ser padre. Então, assim, ele já nasceu com esse dom aflorado. Assim como nós temos também o Padre Pio, que sempre quis ser padre. E assim como tem gente também que sempre quis casar. Sempre, quero ter minha família, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que têm realmente essa certa dúvida. Então, assim, esses encontros vocacionais, eles vão te ajudar a discernir. Só que as pessoas acham que, vai para o GVA, vai ser padre. Vai para o vocacional de uma religiosa, vai ser freira. E não é verdade. Até porque, uma coisa que me marcava bastante no GVA, não sei se você também lembra, Rodrigo, se do teu tempo tinha, eram os testemunhos que eles botavam no GVA, daqueles padres. Então, assim, você quer complementar? Assim, o testemunho é uma coisa lá muito boa, porque você percebe que Deus age na vida de cada um de uma forma totalmente diferente. Assim, a vida de um sacerdote, como ele falava do padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo diz que já desde a sua infância ele tinha esse chamado. Santa Teresinha também cresce, já nasce com essa coisa. Então, assim, lá eu lembro de, assim, para ser breve, eu lembro do testemunho de um monsenhor, não sei se você conhece, chamado Monsenhor João de Deus, João Senhor. E ele contava o testemunho dele, você vê assim que Deus foi falando com ele de uma forma que não é corriqueira. Então, assim, ele teve que ir reconhecendo. Então, o testemunho realmente é uma coisa muito boa, porque você vê que Deus não se restringe a uma forma de agir, que Deus tem as suas maneiras para falar, e assim como na própria vida da fé, na própria caminhada da salvação, Deus fala com os profetas, cada um a sua forma, a sua maneira. Então, o testemunho é uma coisa que nos ajuda muito. Verdade. E os testemunhos, eles são justamente para isso. Eles são para nos estimular e nos motivar. Porque nós vemos, assim como a igreja nos recomenda estudar a vida dos santos, é para quê? É para nós vermos que, aquela pessoa conseguiu. E ela era humana como eu. Então, assim, se é uma pessoa humana, ela conseguiu, por que eu não posso? Só que aqui está a grande diferença. Nós também temos que ter cuidado, porque muitas das vezes nós ouvimos os testemunhos de outras pessoas e queremos que seja da mesma forma. Só que não é. Não é. Os testemunhos são para a gente olhar e ver realmente aquela pessoa consegue. Mas o que eu estou fazendo para chegar naquele nível? O que eu estou fazendo para realmente alcançar uma perfeição de santidade, uma perfeição de vida humana que tem que ter. Não adianta a gente parar, olhar os testemunhos de outras pessoas e achar que isso vai acontecer com a gente. Porque não vai. Não vai. Uma vez eu conversando com um seminarista, que hoje ele é até padre, o padre Bruno Viana, e ele me disse uma vez que eu estava justamente já adiantando um pouco, quando eu estava nesse período de discernimento vocacional, eu achava que iria ser padre, que era o meu chamado, e eu conversando com ele me ajudou muito nessa época, então eu conversando com ele eu falava, mas Bruno, eu não sei o que Deus quer para mim, eu acho que eu vou ser padre, mas Deus não me dá um sinal, Deus não me fala nada. Aí ele falava assim para mim, Vinícius, você quer que Deus faça o quê? Ele rasgue o céu para você e mostre a tua vocação? Não é assim que acontece. Então isso me marcou profundamente. Muitas das vezes nós queremos que Deus rasgue o céu, que caia um meteoro, que São Miguel, São Rafael apareça no nosso quarto, entre aquela musiquinha, e não é assim. Não é assim. A nossa vocação, ela é individual e ela é discernida no dia a dia, nas pequenas coisas.
Nós temos que aprender a observar as pequenas coisas da nossa vida, sabe? Nós temos que ver os sinais que Deus nos mostra. Nós temos que parar de querer esperar tudo de Deus e ir ao encontro. Sabe aquela frase, Deus ajuda quem cedo madruga? É mais ou menos isso. É uma via de mão dupla, então não vamos esperar só por Deus, minha gente. Vamos atrás. E como que eu vou atrás, Vinícius? Vivendo uma vida de santidade. Se você tiver uma vida de santidade, é uma receita de bolo, não tem erro. Vida de santidade, oração e a escuta a Deus, você vai descobrir a sua vocação. Observando os sinais que Deus vai te dar, porque eu te garanto, você pode me cobrar, pode cobrar o Rodrigo, que se você tiver uma vida de santidade em Deus, tiver uma vida de oração em dia, Deus vai te mostrar o caminho. E isso é simples. E os caminhos vêm de sims, vêm de nãos que a gente recebe na nossa vida. Quantos amigos que eu vi entrar no GVA receberam um não no final? Fizeram o retiro, receberam um não. E eles acharam que era o fim da vida deles. Na hora, poxa, eu recebi um não, o que eu vou fazer? Às vezes tentaram 1, 2 vezes o GVA e depois acabaram se casando. E hoje são felizes na vida matrimonial. Então, da mesma forma que teve muitas pessoas que viviam um namoro, muitas vezes tinham um noivado e recebeu um não e foi ser padre. E hoje em dia é um exemplo de padre. Como exemplo, nós temos o padre Marcelo, que era um homem que era noivo e ele simplesmente terminou através de sinais que ele via na vida dele. A tia dele falou para ele que um dia ele ia ser padre. Ele falou que era impossível. Então, ele era noivo de uma menina e depois ele viu os sinais na vida dele, Deus foi mostrando a ele, e hoje em dia é uma referência, principalmente da renovação carismática católica no Brasil, e posso dizer até no mundo, é o padre Marcelo. Então, assim, nós temos que observar os sinais ordinários da nossa vida. E eu também quero, Rodrigo, eu peço até licença, mas eu vou puxar um pouquinho aqui a sardinha para o meu lado, porque já que eu falei aqui da vocação, agora eu quero trazer um pouquinho para a vocação matrimonial. Porque quando eu contar a minha história, vocês vão entender também por quê. Mas eu queria fazer, primeiro, um apelo aos mais velhos, principalmente aos pais e às mães, que têm filhos jovens em casa. Não desestimulem seus filhos a seguirem a vida matrimonial. O que nós vemos, o que pelo menos eu vejo, tá, na nossa atualidade, são pais que desestimulam seus filhos a uma vida matrimonial. Pais na igreja, não são pais do mundo, não. Eu não estou falando de pessoas lá de fora que vivem a vida desregrada, não. Estou falando de pessoas daqui de dentro. Que muitas das vezes, quando um jovem de 18, 20 anos, chega para os pais e fala assim, pai, eu quero casar. Pô, mas você é louco, você é tão jovem, você tem uma vida inteira pela frente, você tem que curtir, você tem que aproveitar, você tem que estudar, trabalhar, depois, lá para os seus 30, 40, você pensa em casar. Sabe? Não estou dizendo que as outras coisas não sejam importantes. Muito pelo contrário, nós temos que estudar sim, nós temos que ter uma vida profissional, sim, mas a nossa vida espiritual, ela tem que estar acompanhada, senão não tem valor. Do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? O Senhor já dizia, do que adianta você ser um médico, do que adianta você ser um grande advogado, um grande seja lá o que for. E se você ir para o inferno, meu filho, minha filha, não vai adiantar de nada. Então, primeiro, você endireita a sua vida espiritual. Acompanhado disso, você faz uma vida profissional que a coisa vai dar certo para você. Só que, muitas das vezes, quando nós vemos um jovem falando assim, eu quero ser padre, eu quero ser freira, muitas das vezes todo mundo bate palma. Poxa, que bonito, um jovem vai para o seminário, é tão bom. Sim, é ótimo. Mas por que um jovem também não pode se casar? Sabe? Hoje em dia nós vemos que a vida matrimonial, e isso é culpa do mundo, e culpa das deturpações
que Satanás faz, a vida matrimonial ela está meio que secular. Sabe? As pessoas não estão vendo mais o matrimônio como um sacramento. E o matrimônio, o casamento, é um sacramento, gente. O matrimônio nada mais é do que uma bênção de Deus. Aliás, porque nós não paramos e prestamos atenção no que realmente é o matrimônio. O matrimônio, ele foi criado por Deus e Deus nos deu a liberdade de sermos co-criadores. Nós participamos da criação através do matrimônio. Como é que se gera uma vida? É através do matrimônio. Quem foi o primeiro a gerar uma vida? Foi Deus. Deus, ao criar o mundo, ele criou o mundo e criou o ser humano. Ele poderia muito bem ter criado outra forma para nascer seres humanos. Mas ele, em sua bondade, em sua misericórdia, ele quis dar ao ser humano a oportunidade de participar da criação. Tanto é que ele dizia: multiplicai-vos, espalhai-vos pelo mundo, procriai. Por quê? Você está sendo procriador. Você está sendo co-criador com Deus. Por isso a Igreja Católica tem uma posição muito firme contra os contraceptivos. A Igreja tem uma posição muito firme com isso. E muitas das vezes esquecemos. Quantos casais católicos usam pílulas, usam preservativos, evitam gravidez, quando que, na verdade, tudo isso está proibido pela Igreja. E não é a palavra do Vinícius aqui. Se acha que eu estou mentindo, vamos ao Catecismo da Igreja Católica. Abra, se aprofunda, veja que realmente é proibido. E isso não é porque eu quis, porque o padre Luciano quis, ou o Papa Francisco quis, não. Isso é desde a origem do mundo. Tá? Porque através da vocação matrimonial, deriva das outras vocações também. Por isso que é uma bênção. A respeito da vocação matrimonial, eu quero pegar aqui a respeito do Catecismo, parágrafo 1602. Ela diz assim: a Sagrada Escritura começa pela criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus, e termina com a visão das núpcias do Cordeiro. Do princípio ao fim, a Escritura fala do matrimônio e do seu mistério, da sua instituição e do sentido que Deus lhe deu, da sua origem e da sua finalidade, das suas diversas realizações ao longo da história da salvação, das suas dificuldades nascidas do pecado e da sua renovação no Senhor, na nova aliança de Cristo e da Igreja. Ou seja, meus irmãos, o matrimônio, ele nada mais é do que a prefiguração da Trindade. Deus, ele tem a Trindade, que é a sua família celestial. Assim como na Terra, nós temos a nossa família. E a família, ela é a bênção de Deus. Por isso que nós fazemos essa comparação. A família divina, que é a Trindade, a família perfeita, que é Deus uno e trino, e nós temos a família terrena, que é a nossa. Só que o grande problema é que o pecado, ele nos fez cair. Assim como Adão e Eva caíram, e nós temos o pecado original, o casamento e a sexualidade, eles foram muito deturpados. Por isso que nós temos esses pensamentos vãos em relação como nós não podemos falar de sexualidade mais. Falar de sexualidade hoje parece uma afronta, quando que, na verdade, a sexualidade é uma das coisas mais bonitas que tem. É um dom de Deus, e nós nos esquecemos disso. Nós não falamos mais para os nossos filhos, nós não falamos mais para as crianças de sexualidade, porque sexualidade parece um tabu. Na verdade, é um tabu, né? A sexualidade, que precisa ser derrubado. Por que nós não podemos falar de sexualidade? Sexualidade não é estimular o sexo. Muito pelo contrário. Muitas das vezes os jovens caem no sexo porque eles não têm quem oriente eles sobre a sexualidade. Muitas das vezes não tem quem fale para ele o que é o certo e o que é o errado, e eles acabam procurando na rua, acabam procurando com os amigos e acabam caindo no pecado. No pecado contra a castidade.
que na verdade deveria ser o dom mais lindo que Deus deu. Porque a partir desse dom do matrimônio, da sexualidade, é que vai se gerar uma vida. E dessa vida pode vir outro matrimônio, ou pode vir um padre, pode vir uma freira, pode vir qualquer comunidade, enfim. É uma vida que está sendo gerada. Só que, por que então o matrimônio é tão atacado? Nós vemos nas Escrituras que o Senhor disse, assim que o Senhor instituiu Pedro como chefe da igreja, o Senhor disse a Pedro, Pedro, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E nós sabemos que a igreja é atacada continuamente por Satanás e seus demônios, só que não tem como o demônio de Satanás querer acabar com a igreja, porque isso nunca vai existir. Nós temos 2000 anos de existência. Uma frase muito bonita que tem de um cardeal, que eu não me recordo o nome dele, mas quando Napoleão chegou ao poder da França, Napoleão disse assim, que ele iria acabar com a igreja, né? Aí o cardeal disse para Napoleão, se nós mesmos não conseguimos acabar, você acha que você vai conseguir? Então, assim, por mais que a igreja tenha os seus membros, a igreja é santa, mas os membros têm as suas limitações, têm os seus defeitos, ela está aí há 2000 anos. Que instituição tem 2000 anos? Nenhuma. Só a Igreja Católica Apostólica Romana. E o demônio sabe disso. Ele sabe que é impossível atacar diretamente a igreja. E o que ele faz? Ataca uma das bases, que é a família. A gente pode ver nas obras do padre Gabriele Amorti, que é um exorcista de Roma, ele relata que numa das sessões dele de exorcismo, uma jovem, estava possuída de um demônio, e ele questionando, através do ritual de exorcismo, ele fazia algumas perguntas, e ele descobriu, nas suas pesquisas, que Satanás é tão esperto, e olha a importância do matrimônio. Satanás designa um demônio só para tomar conta das famílias, só para atacar as famílias. Existem diversas legiões, mas esse é específico para acabar com as famílias. Tamanho o ódio que Satanás tem do matrimônio. Ele se chama Asmodeu. E esse demônio ele é citado principalmente no livro de Tobias, que diz que ele é o responsável por ter matado os 7 maridos de Sara, né? Que, para quem já leu o livro de Tobias, depois Sara se casa, justamente com Tobias, e o São Rafael expulsa o Asmodeu e o prende no deserto. Então, depois a história se desenrola, tem para os casais jovens que vão se casar também, eu deixo como dica Tobias, para aqueles que estão me ouvindo, Tobias 10, se eu não me engano, que fala do jejum de Sara e Tobias, que é um jejum nupcial. Para aqueles que estão para se casar, procurem. Eu não vou me aprofundar aqui, até pela hora, para não me alongar, mas depois vocês procurem. Tobias 10, a respeito ou joga no Google, jejum de Sara e Tobias. É edificante para quem está pensando em se casar. Mas continuando, né? Nós vemos que o demônio ele é preocupado em atacar as famílias, e nós vemos isso. Se a gente vê a ideologia de gênero, tantas outras coisas que surgem na atualidade, que é para acabar com as famílias. E não é, nossa, você é arcaico, nossa, você é preconceituoso. Não, eu não sou preconceituoso. Só que eu não posso me omitir da verdade. Tá? E a verdade ela tem que ser dita. Família é uma coisa. O que o mundo quer que a gente engula goela abaixo é outra coisa. Família é um projeto de Deus. Homem, mulher e seus filhos. Isso é família. Ponto. É o que Deus criou. O ser humano que tem a mania de querer deturpar as coisas, de querer mudar. Não é assim que acontece. E eu quero compartilhar com vocês também um pouquinho do meu testemunho breve a respeito disso, né, da minha vocação.
porque como eu já tinha falado, que eu fui para o GVA, mas eu também tinha essa dúvida, como muitos jovens têm, né, de saber se realmente quer ser padre ou quer casar, enfim. Só que eu até brinco quando eu vou pregar em alguns lugares que não esperem um testemunho sanguinário, porque muitas das vezes as pessoas, eu já participei de muitos retiros, tem muitas pessoas que era bandido, e se converteu e matou não sei quem, e fumava drogas e se prostituía, nada disso. Então, assim, um testemunho, como eu falei, Deus fala na vida ordinária. Eu sempre fui criado dentro da igreja. Eu tenho 15 anos de serviço ao altar, entre coroinha e cerimoniário. E quem é jovem, principalmente homem, vai entender o que eu estou falando. Quando se é coroinha e cerimoniário, 80% acha que você vai ser padre. É absurdo. É só você botar aquela roupa que as tiazinhas do apostolado da oração começa. Vai ser padre, vai ser bispo, vai ser tudo. Então, assim, você vai crescendo ouvindo aquilo. Caramba, eu vou ser padre. E eu era uma pessoa que eu ainda gosto muito, eu sou um apaixonado pela liturgia da igreja. Eu sou um amante da liturgia, então eu devorava tudo que eu tinha. O padre, na época, me deu aquele cerimonial dos bispos. Cara, eu devorava aquele livro, porque eu adorava ver como é que tinha que ser, como é que não tinha que ser. Então tudo isso gerou uma dúvida dentro de mim. Eu falava, caramba, será que é realmente o meu chamado ser padre? Eu realmente acreditava nisso. Até que eu tive uma primeira experiência. Eu fui convidado a fazer parte do retiro da comunidade Shalom, o Acampes, que geralmente acontece em janeiro, que é um acampamento de férias, de uma semana, um retiro. E eu tinha por volta de 14, 15 anos nessa época. Foi o meu primeiro retiro que eu fiz. Eu fui nesse Acampes. E eu fui num propósito, encontrar um direcionamento para mim. Que eu queria saber se realmente eu queria ser padre ou se eu queria enfim, descobrir a minha vocação. Eu fui para esse retiro. E no momento lá de oração desse retiro, um irmão estava orando por mim e ele me disse uma mensagem. Ele orou por mim e disse assim, no momento de efusão do Espírito Santo, ele disse em mim, filho, hoje eu te chamo ao sacerdócio. Isso para mim, eu falei, caramba, é um sinal. Eu vou ser padre, é isso. Aí, a primeira coisa que me deu, vou procurar um padre. Aqui no retiro, o que não falta é padre. E que bênção aquele padre na minha vida. Ele me disse uma coisa que me marcou e que nós vemos quando uma pessoa ela é encontrada na vocação dela, quando ela te dá palavras corretas, concretas, e ela te ajuda realmente a discernir. E ela não é movida pela empolgação. Porque quando eu fui falar com ele, eu contei toda a história para esse padre, e ele falou, ele, um padre, ele poderia muito bem falar, não, meu filho, ele estava na comunidade dele, ele poderia ter falado, não, meu filho, o vocacional começa dia tal, vamos lá, que você vai ser padre mesmo, e é isso aí, Deus te falou, rasgou o céu, você vai ser padre. Ele, muito pelo contrário. Ele falou a primeira coisa que ele me falou assim, meu filho, eu só te digo uma coisa. Existem 2 tipos de sacerdócio. Primeiro, sacerdócio ministerial, que é igual a mim, ele falou, igual a mim, que sou padre, e existe o sacerdócio comum, que é o sacerdócio dos leigos, aonde todas as pessoas são chamadas a esse sacerdócio. Então, durante a sua vida, você está tão jovem, você procure na sua vida o que Deus vai te falar, para saber qual sacerdócio você vai seguir. E me descansou. Aquilo ali para mim não disse nada. Falei, caramba, Deus acabou de falar para mim ser padre aqui, o senhor está mandando eu ir para casa pensar na minha vida? Como assim? E isso eu fui entender mais tarde. A vida foi desenrolando,
a vida foi passando, e parece até hoje em dia eu vejo assim, né? Mas a partir desse momento, parece que a minha vida desandou totalmente. O meu testemunho é muito mais longo, mas eu quero encurtar também. A partir desse momento, a minha vida desencadeou. Que eu passei a buscar, a querer qual era a minha vocação, eu comecei também a descobrir outras paixões. Eu estava com 15 anos, a gente sabe, a gente comentou no início a importância de orientar os jovens, e eu comecei a querer descobrir outros lados. E eu comecei a experimentar bebida alcoólica, comecei a experimentar outros tipos de substâncias, cigarros, enfim, outras coisas para conhecer a vida, como todo jovem, que muitas das vezes quer conhecer, entre aspas, conhecer a vida, começa a debandar, começa a fugir do chamado. Né? Deus tinha acabado de me chamar a um sacerdócio e eu acabei correndo. Muitas das vezes, quando nós ouvimos o chamado de Deus, que é aquela primeira via que Deus nos chama, nós não correspondemos. Muitas das vezes nós pegamos esse chamado e levamos para outro lado. Até que um dia eu continuava nessa vida dupla, ou seja, eu era cerimoniário e continuava fazendo, não era um cristão de verdade. Então, assim, nessa fase da minha vida, até ao fim do meu ministério do acolitato, eu digo com maior tranquilidade, eu não era um cristão de verdade. Eu apenas estava com a minha batina. Eu apenas estava com a minha sobrepeliz, com a minha batininha limpinha, passadinha, mas no fundo não era nada. Sabe? Eu achava que eu era o cara da liturgia, eu achava que eu era o cara do altar, mas muitas das vezes, quando acabava uma missa, acabava um encontro, ia beber, ia fazer outra coisa, entendeu? Começou a ter uma vida de sexualidade desregrada. Então, a sua função, muitas das vezes, não quer dizer nada. Muitas das vezes, a gente usa de uma função para deturpar outra. Enfim, em meio a esse caos que eu estava vivendo internamente, dessa briga interior para saber o que eu queria, chegou na comunidade o seminarista na época, né? O seminarista Bruno e o seminarista Wilson. Era o padre Auxílio. O padre Auxílio solicitou que viessem seminaristas para a paróquia e chegou esses dois seminaristas, que foram o grande sinal de Deus também na minha vida, que eu soube acolher. Eles, eu contei a história para eles e eles foram me orientando. Poxa, mas você já procurou o GVA? Você já procurou saber? Foram me orientando, foram me trazendo para perto de Deus. E eu, ouvindo aquelas palavras dele, eu disse, poxa, realmente, se eu fui chamado, por que não fazer o GVA? Foi quando ele me explicou, porque até então eu achava que o GVA era para ser padre. Entrou no GVA é padre. E muito pelo contrário. Eu fui para o GVA, tá? Chegando no GVA é onde eu tive uma descoberta. Através de toda a formação que nós temos no GVA, para quem não conhece, lá nós temos palestras, lá nós temos aulas, lá nós temos atendimento com psicóloga, tá? Para realmente saber a origem dessa vocação. Então, assim, foi profundo para mim a experiência do GVA, só que ainda não era o suficiente. Por que não era o suficiente? Porque logo depois disso, eu não continuava numa vida de santidade. Eu queria ser padre, mas ao mesmo tempo eu não queria ter uma vida de santidade. Então uma coisa estava desconexa da outra. É impossível tanto ser padre, tanto ser casado, ser um marido, sem uma vida de santidade. Não vai dar certo. Foi o que eu falei no início. Não vai dar certo. E nisso, depois do GVA, mesmo sabendo que depois do GVA eu saí, por livre e espontânea vontade, ao descobrir que realmente padre não é meu lance, não é minha vocação. Só que também eu não queria assumir uma vocação matrimonial. Ao mesmo tempo que eu descobri que a minha vocação não era a sacerdócio ministerial, eu não queria assumir a outra.
e comecei de novo a fugir. Comecei a cair numa vida desregrada, comecei a viver tudo aquilo de novo. Até que um dia eu entrei para a faculdade, conheci uma menina na faculdade, a Tainá, que hoje é minha noiva, o Rodrigo conhece bem, então eu a conheci na faculdade, a princípio conheci num bar da faculdade, para tu ver como é que as coisas são. Eu a conheci num bar, a gente saiu numa sexta-feira, fomos pro bar, e eu a conheci ali, naquele bar, e a gente foi se conhecendo, começamos um relacionamento, eu, católico, desviados da minha igreja, ou seja, não era frequentador, não era católico, tá? Isso aí tem que ser, muitas vezes as pessoas, bebe, fuma, faz N coisas, usa drogas, não, eu sou católico. Não, você não é nada. Ou é tudo ou não é nada, tá? É bem simples. Então, assim, eu não era nada. Eu estava afastado da minha igreja e ela afastada da igreja dela. Ela era da Assembleia de Deus. Olha o problema aí. Então, assim, nós nos unimos, começamos a namorar. A família dela, super gente boa, nunca me tratou com indiferença em relação a eu ter sido, né, católico, ser de família católica, que é o melhor dizer assim, eu ser de família católica, que eu não era praticante, e nunca foi um problema. Até que um dia, Deus não esquece os seus. Deus não esquece. Nós nos esquecemos de Deus, sim. Nós o abandonamos, nós pisamos na nossa vocação, mas Deus não esquece a vocação de cada um. Não adianta. Ele vai te lembrar pro resto da sua vida. E por mais que muitas das vezes você tenha dúvida da sua vocação, lá no fundinho, você sabe para o que Deus está te chamando. Se você parar para ouvir Deus, parar para orar um pouquinho, você vai discernir. E foi assim que Deus fez comigo. Por quê? Eu era aqui da paróquia, minha paróquia de origem é a paróquia Santa Rita de Cássia, em Palmares, e a Tainá é de Paciência. Ou seja, eu passei a frequentar Paciência. Palmares é Paciência, mas é longe. O Palmares é subbairro, né? Mas 7 de abril, pronto. Tainá é do 7 de abril. E eu passei a frequentar o 7 de abril. E soube, por uns amigos, que eu falei, poxa, eu tô namorando a menina lá do 7 de abril. E eles eram os meus amigos da igreja. Poxa, você tá perto do Padre Silvio de Barros. Padre Silvio de Barros, que é conhecido mais aqui pela galera da Renovação. Então, meus amigos são da Renovação Carismática, e eles falaram comigo, poxa, você está perto do Padre Silvio, ele que já, meu irmão, que hoje é um consagrado de vida da comunidade Shalom, meu irmão de consideração, mas é irmão de coração, ele falou comigo, poxa, Vinícius, eu fui aí ajudar num retiro do Padre Silvio, era bom você ir lá fazer uma visita para ele, você vai gostar e coisa e tal. Então, assim, meus amigos me impulsionaram. E eu já estava próximo. Eu estava todo final de semana no 7 de abril. Não é acaso. Deus providenciou isso. Eu estava no 7 de abril com frequência. Então, eu fui. Teve um dia que eu decidi. Eu não queria. Eu não pensava na igreja, não estava na igreja, mas um dia eu falei assim, eu vou no 7 de abril, vou na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Nem conhecia a paróquia, nunca tinha ido. Eu simplesmente decidi ir lá. Porque hoje eu vejo isso, mas eram os sinais que Deus me dava através dos meus amigos, me convidando para ir numa paróquia que nem eles pertenciam. E eu fui nessa paróquia. E eu sentei no último banco lá da paróquia. E quem conhece o Padre Silvio dispensa comentários. Na hora da homilia dele, aquilo ali para mim foi como se fosse um soco na minha cara. E eu falo isso para ele. Eu já falei isso para ele, não é novidade, que eu tenho uma gratidão enorme pela vocação sacerdotal dele e pela vida dele. Eu tenho uma gratidão, porque se eu estou aqui, é graças a Deus, claro, e a vocação dele também, que me resgatou. Porque naquela homilia, eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, você que não sabe
o que você quer fazer da sua vida, você que está vivendo uma vida dupla, você que está vivendo uma vida lá fora, que você que era dessa igreja, esse é o momento de voltar. Volte, porque Deus te quer aqui dentro e Deus te quer agora. Porque depois que você morrer não adianta. Deus te quer aqui e é agora. Dê a sua decisão hoje. Dê a sua decisão agora. Cara, aquilo para mim foi um choque de realidade. Eu falei assim, é comigo. E eu assumi aquilo para mim de uma forma tremenda, que eu estava disposto a largar tudo. Eu falei, não posso mais viver uma sexualidade dessa forma, eu não posso mais viver uma vida dessa forma. E eu falei assim, eu preciso terminar o meu relacionamento, preciso fazer alguma coisa. Deus está me chamando, Deus me chamou, eu preciso corresponder. Eu preciso fazer alguma coisa. E a partir desse momento, o meu relacionamento com a Tainá, ele inverteu. Assim, ela não sabia disso e era brigas constantes. Nosso relacionamento, sério, virou um inferno, literalmente. Porque era muito ruim. Um casal que eram companheiros, se entendiam, tudo muito bem, do nada virou muito ruim, virou um inferno, era brigas, enfim. Até que um dia ela falou para mim também assim, não dá mais. A gente chegou num consenso e falou que não dava mais para continuar. Primeiro, porque o relacionamento estava ficando insuportável. E segundo, que eu falei para ela assim, Tainá, eu voltei para a igreja e ela, como era da Assembleia, ela ia comigo algumas vezes, mas não gostava muito, até por ser da Assembleia. Eu falei assim, Tainá, um dia, se a gente casar, tem uma coisa que eu não abro mão, que é dos meus filhos serem criados na Igreja Católica Apostólica Romana. E eu sei que a gente pode casar agora, a gente não vai brigar por isso agora, mas lá na frente isso vai dar problema. Porque você vai querer levar os nossos filhos para uma denominação e eu vou querer levar para outra. E isso vai acabar sendo pior para os dois lá na frente e para os possíveis filhos. Então, se for para ser assim, é melhor que a gente termine. E sendo assim, a gente terminou. E eu terminei convicto. A gente terminou e eu estava tranquilo em relação a isso, porque, para mim, eu falei assim, Deus sabe de todas as coisas. Tem que confiar. Uma das primeiras coisas que Deus nos exige na nossa vocação é a confiança. Abraão não tinha filho. Teve um filho. Aliás, o filho de sangue, né? Isaac. E o que Deus fez? Pediu o filho. O filho primogênito dele. Sabe? O filho de sangue com a esposa. E Deus pediu para sacrificar o Isaac. Muitas das vezes nós não encontramos a nossa vocação porque nós não estamos dispostos a sacrificar os nossos Isaques. Então eu te peço, se você tem dúvida da sua vocação, sacrifique os seus Isaques. Quais são os seus Isaques hoje? É a bebida? É uma sexualidade desregrada? Sacrifique os seus Isaques. O meu Isaac naquele momento era a Tainá. Naquele momento, era aquela relação que a gente viu, nós dois vimos, que não iria levar a lugar nenhum. E nós terminamos. E uma semana depois, eu até guardei essas conversas por um bom tempo. A gente foi conversando, a gente terminou, eu vim para casa, eu comecei a fazer um acompanhamento com o diretor espiritual, e ele foi me acompanhando, e Tainá foi conversando comigo. E um dia ela me mandou uma mensagem falando que estava disposta a mudar, estava disposta a ser católica, apostólica romana, se a gente voltasse. E se a gente construísse uma família. E que se eu quisesse, e que se eu estava disposto a ter uma família santa, ela também estaria. Porque ela sabia que o nosso amor vinha de Deus. Porque Deus tinha falado com ela nesse tempo que a gente
se afastou de que o nosso projeto era para sermos casados. Ou seja, depois de uma semana, Deus, ele não repara o vaso que está rachado. Deus não é um olheiro de ficar fazendo emenda. Ele quebra e faz do zero. Só que muitas das vezes, quebrar dói, quebrar machuca. E nós não estamos dispostos a isso. Ou temos medo disso. Então Deus quebrou o nosso relacionamento e nós começamos do zero. Aquilo dali, para mim, foi como o Senhor disse, é preciso nascer de novo. Sabe? Ninguém verá Deus se não nascer de novo. É preciso ter um renascimento. E a partir deste momento, Tainá, eu conversei com o meu diretor espiritual, eu ainda falei assim, a gente só vai voltar se o meu diretor espiritual falar que eu posso voltar. Eu falei isso para ela. Eu peguei todas as conversas, imprimi, dei um trabalho do caramba, levei para o padre, botei o padre para ler as conversas inteiras e falei, padre, o que o senhor acha? Volto ou não volto? Aí ele falou assim, meu filho, você ama essa menina? Eu falei, amo. Você está disposto a enfrentar isso? Você sabe que a família dela inteira é da Assembleia de Deus. Você está disposto a encarar ela, querer aceitar a Igreja Católica, Apostólica Romana? Eu falei, estou, padre. Ele falou, então volta. E a gente voltou no relacionamento. E nós tínhamos um medo de contar para a família. E Deus é maravilhoso, porque quando ela contou para a mãe dela, que era o nosso medo, a mãe dela em nenhum momento nos criticou, em nenhum momento levantou alguma coisa em relação à igreja, muito pelo contrário. Eu lembro, eu estava em casa, a mãe dela me ligou, chorando e dizendo assim, Vinícius, muito obrigado por você não ter desistido da minha filha. Muito obrigado pela minha filha estar salva hoje. Porque eu sabia que vocês não estavam no caminho certo. Mas agora eu agradeço a Deus por vocês estarem no caminho correto. Então, assim, e ela falou, eu não me importo que vocês estejam na Igreja Católica. Muito pelo contrário. Para mim, o que importa é vocês estarem certos diante de Deus. A mulher da Assembleia de Deus acabou de me dizer isso. Então, assim, é profundo. Deus, ele sabe o que está fazendo. Nós que muitas das vezes não damos espaço para Deus trabalhar. E depois disso, nós aceitamos a nossa realidade, passamos a viver uma vida de santidade enquanto casal, enquanto namorados, enquanto noivos. Estávamos com a nossa data marcada, aliás, estamos. O nosso casamento vai ser dia 18 do mês que vem, mas infelizmente por conta do coronavírus a nossa festa foi adiada, mas o casamento vai acontecer, tá? No dia 18. Então é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E é isso que eu falei no início. Não adianta nós querermos discernir a nossa vocação sem uma vida de santidade. Eu mesmo era cerimoniário durante 15 anos. E nunca vivi uma vida de santidade que eu vivo agora. Sabe? Com o meu sacerdócio comum. Então, Então, Vinícius, você acha que aquele chamado ao sacerdócio realmente existiu? Com certeza. Da mesma forma que Deus me chamou ao sacerdócio, Ele chama a cada um de nós. A mim, especificamente, Ele chamou ao sacerdócio comum. A você, Ele pode estar chamando ao sacerdócio ministerial. Só que, através da nossa vocação comum, que é a santidade e o anúncio do Evangelho, e estando dispostos a aceitar aquilo que Deus quer fazer em nós, nós iremos alcançar e iremos discernir a nossa vocação. Não tem outra saída, meus irmãos. Por isso, orem, vivam uma vida de santidade. Dá tempo.
Não é porque às vezes, muitas das vezes, já está com 30 anos, poxa, ainda não sei, não tenho certeza. Tenha calma, observe os sinais que Deus dá durante o dia, durante a sua vida, com os seus amigos, com o seu padre, com o seu diretor, porque Deus fala nas pequenas coisas. E é através das pequenas coisas, e estando dispostos a aceitar os sofrimentos, sim, os sofrimentos da vida cotidiana, Deus irá falar através de nós. Não podemos pensar que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Não podemos pensar que a nossa vida vai ser frescor o tempo inteiro, porque não vai ser. Não vai ser. Quem quiser ter a salvação, pegue a sua cruz. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, meus irmãozinhos, vamos pegar as nossas cruzes e vamos seguir. Seguir a Deus. Na dúvida, escolha por Deus. Essa é uma frase que me marca. Na dúvida, escolha Deus. Não sabe o que fazer? Escolha se manter em Deus. É o que vai te salvar. O restante vem por acréscimo. Isso aí é fundamental. Então, assim, tirando tudo aquilo que o Vinícius falou, eu deixo assim uma frase que ficou na minha cabeça, principalmente com esse final que ele falava agora, sobre a cruz. E eu lembrava daquele primeiro convidado, o Eduardo, e ele dizia que existem duas formas de carregar a cruz. Uma é, ou você puxa ela, ou você arrasta, e ela fica mais pesada, ou você abraça ela junto de si, e ela fica mais leve. Então, assim, muitas das vezes nós até conseguimos perceber aquilo que Deus tem a nos dizer, aquilo que Deus tem a nos falar, mas a gente prefere seguir o nosso lado humano, seguir o que a gente quer para a nossa vida. E não necessariamente aquilo que a gente quer para a nossa vida é a vontade de Deus. Então, assim, até com o que ele falava sobre Abraão, certamente não era da vontade de Abraão sacrificar o filho, não era da vontade dele sacrificar Isaac, mas era um mandato do Senhor, o Senhor queria aquilo de nós. Então, acho que hoje nós somos chamados a essa reflexão, a refletir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor busca de nós, e responder a esse chamado. Assim, deixo até uma reflexão que hoje nós vivemos um período que é ímpar. Assim, ninguém está acostumado a essa coisa de ter tanto tempo em casa, ter tanto tempo com a sua família. Então, a sua vocação pode ser essa nesse momento, é você ser o diferencial na sua casa. Às vezes você é o único que vive a fé, às vezes você é o único que caminha na igreja. Então, a sua vocação nesse momento, Deus te chama a ser uma boca de Deus naquela família. Então, deixo também como reflexão uma frase aqui que marca muito a minha vida, a minha história. Eu sempre me faço essa pergunta, assim, que é uma frase que diz: o Senhor te chama a servir. Qual a sua resposta? Então, acho que cada um deve se perguntar hoje, o que o Senhor quer para nós? Então, é uma reflexão pessoal, a vocação individual, cada um vê a forma de uma coisa, assim, que nós não caiamos no erro daquilo que o Vinícius falava, que é um erro hoje muito comum. A gente vê muito isso dentro da igreja, dentro dessa realidade, é de que só a vocação para o sacerdócio é uma vocação bonita. Como ele mesmo dizia, quando você vai para o seminário, você começa o discernimento, nossa, todo mundo te apoia, todo mundo acha bonito, todo mundo acha legal, mas quando você quer casar, já não é a mesma coisa. Quando você quer ser um frei, já não é a mesma coisa. Quando você quer ser um missionário, alguém que vai sair, que vai ir em missão, menos ainda. Então, assim, nós somos chamados a essa reflexão. Valorizar cada vocação, porque aos olhos de Deus, cada chamado ele é único, e não cair no erro o Papa Francisco costuma dizer que existe um erro hoje na igreja, que é do clericalismo. É você querer competir com o sacerdote, você só achar que só a vocação sacerdotal é essencial. E eu lembro de uma frase que o Monsenhor João de Deus dizia, que era justamente essa: às vezes, por você levar tanto a vocação sacerdotal como se ela fosse a única, você acaba se tornando lá na frente talvez um padre frustrado, ou então alguém que faz aquilo só por fazer, que trata como um emprego, um serviço, não como uma verdadeira vocação. E às vezes, como um casal, você pode evangelizar e santificar tanto quanto. Sim, quantos casais a gente não conhece aí que, nossa,
fazem trabalhos fantásticos. Na Canção Nova tem muitos casais de testemunho, de evangelização. Então essa é a reflexão que eu deixo hoje, que nós devemos nos fazer essa pergunta para Deus, que o Senhor nos chama a servir. Qual é a nossa resposta? Então, assim, que você se pergunte o que Deus pede nesse período, o que Deus te convida nesse período, e assim, essa é uma resposta que você só acha mediante uma vida de oração. Então, numa intimidade mais profunda com o Senhor, numa coisa de que nós só não devemos falar, nós falamos muito, nós pedimos muito a Deus, mas também nós devemos ter capacidade de ouvir, sabedoria de entender o que o Senhor tem a dizer para a nossa vida. Então, acho que era a reflexão que eu tinha para deixar, de nós tenhamos essa intimidade com o Senhor, de escutá-lo, de ter uma vida de oração. Não sei se o Vinícius quer dizer mais alguma coisa. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui, Rodrigo. Ao Padre Luciano também, mande um abraço para ele. É muito bom poder estar aqui e falar das vocações, de modo geral, e em particular da vocação matrimonial, que eu vejo que muitos jovens eles não aderem à vocação matrimonial porque não estudam, não sabem a profundidade que a vocação matrimonial tem. É lindo quando você para. Eu particularmente, eu falo por mim mesmo, eu antes de decidir me casar, eu nunca tinha me aprofundado de fato na vida matrimonial, no sentido de não poder evitar a gravidez, o porquê disso, de ter que ter filhos, aí você vai estudando, enfim, aí você vê, por exemplo, um exemplo, o sacerdote, quando ele chega ao altar, ele beija o altar, porque ali ele está na figura de Cristo, e ali é a igreja. Então, assim, ali é a consumação do casamento, entre aspas, do sacerdote. É o sacrifício, é o momento da missa. É onde ele se realiza. Já o casal, ele tem a cama. A cama do casal é o altar. Isso é uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada. Que o altar do casal é a cama, aonde vai ser consumado o casamento. Então, assim, é muito bonito você ver a comparação da consumação da vocação matrimonial e a consumação da vocação sacerdotal. E eu vejo que os nossos jovens, muitas das vezes, não conhecem essa profundidade e muitas das vezes também são desestimulados a isso. Mas é o que a gente já pediu. Eu peço, de novo, incentivem, apoiem os nossos jovens a casarem também, porque mais do que nunca, nós vemos a atualidade como é que está. Nós precisamos de famílias santas. Nós precisamos santificar cada vez mais o mundo e santificar cada vez mais os membros da nossa igreja. Então, que hoje fique para nós uma lição de que nós devemos responder às vocações, sejam elas quais forem, nós devemos rezar por aquelas vocações, sejam também elas quais forem. Nós devemos muito apoiar aqueles que estão, de fato, dispostos a seguir a sua, com a nossa oração, com o nosso apoio. Às vezes uma palavra faz uma diferença muito grande para alguém que está com dificuldade, com alguém que não consegue reconhecer o que Deus tem para dizer. E fica esse conselho, assim, nós temos sacerdotes que nos ajudam em momentos difíceis, assim, que busquemos a direção espiritual, como o Vinícius mesmo dizia. A direção espiritual, ela faz uma diferença muito grande nas nossas vidas, porque em momentos em que nós não conseguimos enxergar o nosso horizonte, às vezes um diretor espiritual consegue nos mostrar o caminho que nós devemos percorrer. Então, agradeço muito ao Vinícius, assim, pela disponibilidade, por perder, assim, entre aspas, o tempo dele aqui durante uma hora para nos ajudar a esse momento de reflexão. Assim, agradeço, talvez muitos que estão assistindo não saibam, mas na época em que a gente teve aquele trabalho social lá na paróquia, na época da chuva, foi o Vinícius que nos ajudou a visitar as famílias, a levar as cestas até as famílias. Assim, agradeço também ao Padre Carneiro, que cede o Vinícius para nós durante esse momento, não lembro agora o primeiro nome dele, mas
Rodrigo. Padre Rodrigo, tá certo. Rodrigo Carneiro. Então, assim, levo o nosso abraço também ao Padre Rodrigo, as nossas orações pelo seu casamento, assim, rezo muito para que vocês perseverem. Eu conheci o casal de perto, convivi, assim, durante um período, então eu sei o quanto vocês buscam a santidade, o quanto vocês buscam uma intimidade com o Senhor, assim, torço para que dê muito certo, contem com as minhas orações, assim, fiquei um pouco triste porque eu tinha sido convidado, mas o casamento já não vai mais acontecer na sua plenitude no dia 18, mas conte com as nossas orações, assim, vocês são um casal que dão um belo testemunho, assim, quando precisarem de mim, do Padre Luciano, da paróquia, sabem que vocês têm aqui as portas abertas, e nós concluímos o encontro de hoje, esse momento de formação, de reflexão, pedindo ao Senhor que abençoe todos aqueles que estão em momentos de refletir e saber qual é de fato sua vocação, qual o chamado do Senhor. Pedimos ao Espírito Santo que nos capacite a reconhecer aquilo que o próprio Senhor nos chama, porque nós precisamos dessa sabedoria para reconhecer e precisamos abrir o nosso coração para buscá-lo e aceitá-lo, aquela vocação que nós devemos seguir. Tudo isso nós concluímos com a própria oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, como aviso, eu lembro só que o nosso programa permanece toda terça, sim, enquanto for possível. A gente tem também a oração do terço em família, às quintas-feiras. Para essa semana, parece que nenhuma família ainda está confirmada, assim, vocês podem me procurar para marcar, ou então tá ligando para a secretaria, para estar agendando, para que a gente possa ir até a casa na quinta-feira. E que também o Padre Luciano permanece celebrando às 19 horas, de segunda a sexta, exceto na terça, que a gente tem um programa no horário, e sábado e domingo, às 18 horas. E nós estamos nos organizando para a volta, que vai ser uma volta gradual, mas que está todo mundo muito ansioso. E é isso, assim, como eu sempre deixo toda semana, eu deixo aqui a mensagem, aquela frase do Papa Francisco: preparem-se para tempos melhores. Nós vamos voltar a viver, ainda que não da forma como nós estamos acostumados, mas voltaremos a caminhar juntos. Peço desculpa se aconteceu alguma coisa aqui, eu vi que eu excluí a minha gravação aqui 2 vezes, porque é a primeira vez que eu estou usando esse novo aplicativo, essa nova forma de transmissão. Não consegui ler os comentários aqui, mas depois eu gostaria que vocês me dessem um retorno, se a imagem, o som ficaram ok. E é isso, assim, a gente agradece mais uma vez o Vinícius, muito obrigado pela tua disponibilidade, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e sua família, conte com nossas orações. Eu que agradeço, meu irmão. Grande abraço a você e a toda a comunidade também. Uma boa noite a todos aí, fiquem com Deus. Boa noite. Desligá-la.